Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência por uma estética da vida viva. E estamos começando a nossa quarta temporada. Nessa quarta temporada da série Antroposofia da Imanência, Ativismo Delicado, por uma estética da vida viva. E o tema dessa temporada é Artes da Casa, práticas para um simples viver. Essa temporada é uma temporada que vai trazer conceitos bem importantes que são transversais à antroposofia da imanência. Por quê? Porque são conceitos que sustentam a minha pesquisa. As artes da casa, as práticas para um simples viver, ela permeia tudo aquilo que eu trago para vocês aqui. Então, achei interessante que nessa quarta temporada a gente faça um passeio por 4 aulas que eu trago para vocês, que eu costumo passar para as minhas alunas das pós-graduações, artes manuais para o brincar, artes manuais para a educação, artes manuais para terapias, e essas aulas, elas formam um embasamento bem transversal, bem diagonal, que atravessa tudo que a gente pensa. Então, eu vou trazer para vocês aqui o vídeo da primeira aula, trazendo um conceito. Olha só. Gente querida, boa tarde, boa noite, bom dia, cada um escutando no seu tempo. Tem uma tarefa que me pareceu fácil, mas agora estou achando difícil, que é trazer um pouco da nossa pós-graduação em artes manuais para terapias aqui no vídeo. Eu queria, nesse módulo de julho, que é um módulo de manutenção, né, para a gente não ficar as férias sem aula, não ficar muito distante, já que a gente teve aula no comecinho de junho e volta agora só em agosto, da gente pensar um pouco sobre as bases do nosso trabalho. Porque a gente teve 3 módulos juntos, né? Que foi junho, maio e abril, não é isso? E aí, esses módulos que a gente compôs, um início, né? Um fundamento. Foram 3 módulos introdutórios, né? Então, mas uma coisa assim que eu venho falando, mas que eu ainda não consegui elaborar muito corretamente, assim, muito claramente, que eu estou buscando nessa pós trazer isso ainda mais próximo daquilo que eu penso enquanto pesquisa, é sobre o locus da minha pesquisa, que é a casa. Quando eu falo casa, quase sempre, as pessoas imaginam que eu estou falando de família, né? Parece que é um sinônimo. E eu queria ter a força para me descolar, para tentar descolar casa de família, né? Porque eu tenho achado cada vez mais, e vou falar um pouco mais disso nesses vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, isso aqui é só um bate-papo de introdutório, como é que a gente associou a questão da casa com a família, né? E como que o conceito de família, ele é pouco produtivo para esse pensamento
vou chamar de libertário, que hoje eu já falei do Paulo Freire hoje num vídeo mais adiante, no anterior, e eu estou assim, com muita vontade de começar a usar um pouco as palavras dele, né? Mas para um pensamento libertário, né, que seria um pensamento embasado em filosofia da liberdade, talvez o conceito de família não seja um conceito que opere a liberdade. Se a gente for até mesmo lá nas bases cristãs do pensamento ocidental, né, lá nas parábolas, onde quando Jesus desaparece e a mãe dele perguntou, mas você não deu satisfação para sua família? E ele pergunta, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é minha família? Então, acho que aí tem um nó, sabe? Se a gente for pensar um pouco também no tensionamento entre a noção edipiana da psicanálise de Freud e assim, o pensamento anti-edipiano de Deleuze e Guattari, né? Especialmente em Antiédipo. Eu tinha muita vontade, inclusive, que nós em algum momento lêssemos 2 livros dificílimos, né? Estou pensando para o ano que vem, talvez a gente consiga, se alguém quiser se arriscar, que é o Antiédipo de Deleuze e Guattari e a História da Loucura de Foucault. Porque eu vejo que a gente está inserido num contexto de naturalização de algumas coisas que não são assim tão naturais para o ser do contemporâneo, né? Porque eu acho que o ser do contemporâneo, ele é inatural, né? Bem, enfim. Então, o que eu imaginei para esse módulo de julho? Eu imaginei falar sobre a casa. Eu tenho algumas investigações da casa, são poucas, sabe? Poucas. Inclusive, eu tenho usado, quando eu vou falar de brincar de casinha, algumas alunas já fizeram curso online comigo, quando eu vou falar do brincar de casinha, eu tenho usado alguns conceitos, sonhos, chamo de conceitos sonhos, que é aquele lugar conceitual, que ele não traz os fatos, ele não traz a densidade das ideias, né, do pensamento, mas ele te induz, né, a um lugar, como diz o autor que eu utilizo, um lugar de devaneio, né, um lugar de sonho. E eu tenho usado muito essa atmosfera dessa casa idealizada, dessa casa onírica, né, a partir da Poética do Espaço, de Gaston Bachelard. Então, é possível que vocês já tenham lido Bachelard, né? E eu vou deixar aqui no nosso drive, vou deixar o primeiro capítulo desse livro, que se chama, vamos ver aqui, A Casa, do Porão ao Sótão, o Sentido da Cabana. Acho de uma beleza, que ao mesmo tempo é unidade e complexidade, sabe? Quer ver eu pegar um pedacinho aqui para a gente ler? Porque a casa é o nosso canto do mundo. Então, eu fico pensando, eu tenho dado muitas palestras por aí a respeito da casa, tenho falado muito a respeito da casa. Agora mesmo eu estive no Rio de Janeiro, em Niterói, trazendo a questão da casa. E eu percebo que muitas pessoas não conseguem alcançar, digamos assim, o que eu estou querendo dizer como casa. Esse não é um problema das pessoas, é um problema meu, que eu ainda não consegui trazer, sabe? E eu quero aproveitar esse exercício de julho para tentar dizer tudo que eu tenho de casa. E vou propor para vocês pensar sobre isso e me dizer no nosso encontro de agosto, vai ser um encontro interno, seus pensares. Que casa é essa? Para talvez a gente conseguir, né, trazer um pensamento sobre essa casa. Porque nessa casa eu intuo, né, lembra que a tese ela
terminou de ser escrita, depois eu vou falar um pouco sobre os conceitos de casa que tem lá na tese, que são mais ainda germinais do que esses que eu estou trazendo aqui. Então, estava querendo que vocês me ajudassem a avançar, né, no depois da tese. De que maneira que esse conceito de casa pode ser um dispositivo importante para a gente pensar artes manuais para terapias. O que nessas artes manuais domésticas guarda a potência da casa? Que casa é essa? De que maneira que a gente pode, então, começar a pensar sobre essa casa? E como que a gente produz essa casa, né, na terapia? Fiquei pensando um pouco sobre isso. Porque numa terapia assim, mais vulgar, né, mais comum, sempre a gente vai nos relacionamentos de primeira infância, configuração familiar, fica muito nisso, né? Deleuze e Guattari criticam muito esse lugar que remete tudo à família. E eu confesso a vocês que tenho um pouco de preguiça disso também, sabe? Tenho um pouco de preguiça disso. Estou achando que o ser do contemporâneo, ele tem que ultrapassar, né? Claro, tem isso, tem. Mas a gente tem que ultrapassar essas questões de família, né? Eu queria também trazer um pouco desse lugar. Que diferença que há entre a casa, o conceito de casa que a gente está querendo trazer, e o conceito de família? Agora mesmo eu andei lendo, deixa eu ver se está aqui. Olha lá, os TCCs de encerramento de curso da turma da pós-graduação em artes manuais para a educação. E aí eu tenho percebido que as alunas que trazem o conceito de casa, mesmo depois de a gente ter conversado tanto sobre isso, por isso que eu acho que é uma falha minha, sabe? Essa série de vídeos vai dizer das minhas falhas, tá, gente? Porque é só nas falhas que a gente se abre a pesquisa. Se está tudo resolvido, a gente vai pesquisar o quê? Eu quero pesquisar aquilo que eu não sei, né? Eu não sei dizer sobre essa casa. Eu não sei nem se ela existe, ou se é uma idealidade minha, né? Mas eu intuo fortemente que há, sim, essa casa. Então, eu percebo lá nos TCCs que o conceito de casa ainda está, assim, extremamente misturado, sabe? Com o conceito de família. Sempre que vem a casa, vem a família junto, né? E eu queria fazer uma cirurgia, sabe? Queria abrir esse tórax da casa, assim, ver esse coração batendo ali e perceber, né? O que é família, o que é casa, né? Dividir um pouco, separar um pouco, para a gente conseguir higienizar, sabe? Porque tem muito do conceito de família que já não nos serve mais. Pelo contrário, eu acho que tem muito do conceito de família na raiz desse fascismo. E eu acho que também não é à toa que a extrema-direita, que a ultradireita, desculpa passar por esse caminho aí, mas não tem como viver agora sem pensar sobre isso, usa como bandeira a família. Porque eu acho que esse conceito de família é o pior que existe na nossa vida, né? E que, sendo o pior, pode ser que a casa liberte o conceito de família, né? Enfim, tenho esse pensamento aí. Deixa eu achar uma coisinha do Bachelard para ler para vocês. Olha só. Diz assim, acho lindo, gente. Vou deixar o texto. Nada há que expresse a valentia das paredes, a coragem do teto, né? Então, assim, ele vai, sabe? Ele vai para um lugar que a gente habita nas artes manuais. Quando ele diz assim, ó, a imaginação grava-as em nossa memória. As verdadeiras imagens são gravadas. Olha essa.
A valorização de um centro de solidão concentrada é tão forte, tão primitiva, tão indiscutível, que a imagem da luz distante serve de referência para imagens menos nitidamente localizadas. E quando eu penso nisso, né, que ele diz assim, ó, a valorização de um centro de solidão concentrada. Eu acho que esse centro de solidão concentrada é um dos lugares que a potência da casa habita para mim. Lá na tese, no próximo vídeo eu vou trazer, lá na tese, um dos lugares que eu falo casa, né, é a casa deserta, né? A casa deserta. Que casa é essa casa deserta? Como é que a gente habita esse deserto, essa concentração de solidão? O que nesse habitar, né, dessa concentração de solidão, o que nesse habitar da casa tem de força para a sustentação da nossa vida no grupo, sabe? Porque eu sempre fico pensando nessa casa como um lugar de nutrição. Não nutrição de relações, não nutrição de contato familiar, isso também, mas eu tenho tentado encontrar um lugar dessa casa que algumas pessoas já digam, a casa é onde a gente está, mas não. Tenho tentado pensar nessa casa como um lugar, né? Um lugar de solidão, como um lugar de fracasso, como um lugar de bagunça, como um lugar de deserto, de intervalo, como um lugar onde a gente vomita, um lugar que a gente adoece, um lugar que a gente fica quando não tem nenhum lugar para ir. Dá para entender isso? Eu queria em algum momento, não sei se vocês podem me ajudar com isso, ir para esse lugar e legitimá-lo. Porque nessas minhas pesquisas, especialmente agora que essa onda neoliberal, né, está nos assolando cada vez mais forte, tenho pensado que há poucos lugares assim, onde é legítimo não dar certo. E a casa podia ser essa potência do errado, sabe? Para a terapia, talvez, habitar um lugar assim, ter um lugar assim para ir, poder ficar num lugar assim, num lugar em que você não precisa melhorar, que você pode só adoecer, né? Um lugar em que você não precisa mostrar nada para ninguém, num lugar sem banho, sem pentear o cabelo, um lugar assim, que seja legítimo viver assim, quando é necessário, quando é sentido viver assim, não é? Então eu penso que na terapia, se a gente habitasse, se a gente conseguisse habitar um lugar assim, fazer esse experimento, adoecer, como seria isso, não é? Então assim, porque daí aí eu fico falando da casa, todo mundo fica criando uma casa idealizada, né? Uma casa onde dá certo, uma casa aconchegante, uma casa limpa, com comida na mesa. Mas talvez eu queria ir para esse porão dessa casa, né? Para esse lugar onde existe um intervalo de tempo do tempo do mundo. Existe uma possibilidade de não ser produtivo, de não ser alegre, de não ser eficiente, né?
um lugar de abrigo às forças da eficiência do consumo, da produtividade, né? Um lugar sem lei. Será possível habitar esse lugar sem lei? Fico pensando sobre isso, sabe, gente? Se a gente habita, como é que a gente habita esse lugar sem lei? Ou será que a gente faz a nossa casa tão legislada que ela fica insuportável de viver? Né? A legislação da casa. Estou no devaneio, porque outro livro que eu acho que é legal para quem quiser entrar nesse lugar do devaneio, sabe? Junto à materialidade, é esse, A Terra e os Devaneios da Vontade. Esse vídeo aqui eu trouxe esses 2 livros para gente. Depois eu vou trazer mais. Abri uma página e dizia assim: o sonhador beneficiou-se assim da solidez da árvore. Na planície, com searas ondulantes, o tronco robusto, a raiz dura, eis um centro fixo, em cujo redor organiza-se a paisagem, em cujo redor tece-se a tela do quadro literário de um mundo comentado. Pensando nisso, se a gente pensa nisso, né? Essa casa, como essa árvore, onde ao redor dela uma série de coisas habitam, né? Onde ao redor dela, né, como é que diz? Organiza-se a paisagem. Não sei, porque toda a nossa estrutura, né, social é feita para essa higienização. Tudo isso que a gente promove para ser melhor. A ditadura do ser melhor, do evoluir. Tem um conceito lindo em Deleuze-Guattari que eu nunca consegui assim, mas em Deleuze-Guattari, que eu nunca consegui avançar sobre ele, que é o de involução. Involução. Que conceito é esse, né, gente? Como é que você involui? Então, sabe, eu queria que a casa pudesse ser o território do simplesmente ser. Sabe? Simplesmente ser. E quando o ser estivesse em baixa, né? Quando o ser não quisesse nada, ele ia para casa. Ai, hoje eu vou ficar em casa. Ai, deixa eu ficar um pouco quieto aqui, sabe? E isso fosse bom. Isso fosse legítimo. E daí lá em casa, quando a gente não quer fazer nada, aí vem a vontade de fazer alguma coisa. E aí você olha aquela linha, aquele pano, e tece, e fia, e borda. Como uma maneira de estar em casa e curando a si próprio, sabe? Como uma maneira de estar em casa, não para ser produtivo, porque eu queria que os nossos fazeres não fossem produtivos, não fossem tirânicos, que os fazeres das artes manuais fossem os fazeres orgânicos, talvez. Tem que pensar sobre isso. Tudo isso que eu estou jogando aqui hoje é só para pensar, só o que eu não sei. Sabe, fazeres orgânicos sem finalidade nenhuma. Né? Fazeres orgânicos para sustentação da vida simplesmente, né? Não da vida saudável. Que a nossa terapia fosse um lugar onde não se procura ser saudável, mas procura-se apenas ser, onde procura-se legitimar o ser. Não sei se dá para entender isso, é possível? Talvez seja, não sei. Mas gostaria que fosse, sabe? Esse lugar de
de ser. Ser adoecido, ser desencontrado, ser improdutivo, né? Não sei, eu acho que no conceito de casa que a gente pode compor juntas, ampliar juntas, que ele fosse um lugar de escuridão. Porque vocês já repararam que para ter o abrigo precisa ser um pouquinho mais escuro? Eu fico pensando nessas novas casas que estão sendo construídas, todas de vidro, todas extremamente iluminadas, todas expostas, vidas expostas em casas de vidro. Não sei, penso que essa hiperexposição que a vida nessa sociedade, né, de espetáculo nos coloca, essa hiperexposição, ela nos tira de casa. Talvez a casa seja aquele lugar obscuro, aquele lugar recluso, aquele onde o nosso ser ermitão pode viver. Estou devaneando, né? Também peguei o autor do devaneio. Quem é que não devaneia? Vamos ver se ele traz outra coisa aqui. Senão eu começo a chorar. Melancolizei com esse termo. Os valores de proteção da casa contra os valores que a sitiam. Diz assim o parágrafo, vou ler. Com a cabana, com a luz que vela no horizonte distante, acabamos de indicar em sua forma mais simplificada a condensação de intimidade do refúgio. Tínhamos a princípio, no começo desse capítulo, é o final do primeiro capítulo que eu vou mandar para vocês, último parágrafo. Tínhamos a princípio, no começo desse capítulo, tentado diferenciar a casa segundo sua verticalidade. Precisamos agora, com a ajuda de documentos literários circunstanciados, explicar melhor os valores de proteção da casa contra as forças que a sitiam. Depois de termos examinado essa dialética dinâmica entre a casa e o universo, examinaremos poemas em que a casa é todo um mundo. Acho que pode ser assim com a gente também. Acho que a palavra-chave é legitimar o ser. Legitimar a palavra-chave. Talvez em casa a gente possa ser do nosso jeito. Por isso que às vezes a família também é uma rua dentro de casa para alguns seres, né? Talvez se a gente viver um pouco em casa, com esses valores legítimos, que nos legitimam em todos os nossos estares e seres, talvez isso fortaleça a esse fora da cabana, né? A essas forças que sitiam a casa. Fiquei pensando um pouco nisso. Na verdade, sabe para onde eu fui agora? Tô devaneando, né, gente? Vocês também não precisam me escutar muito, não. Pode pular. Mas fiquei pensando lá na tese. 1147. Portucale ficou sitiada por 8 meses pelas frotas dos cruzados. Portucale era um lugar incrível. Ele era, antes de virar Portugal, né? Os mouros o administravam, né? Então, nos muros da cidade, cada um podia ter as suas próprias crenças.
católico, católico, muçulmano, muçulmano, ateu, ateu, sei lá. Cada um podia ser do seu jeitinho. E essa vontade cristã, digamos assim, né, do Papa, de dizimar tudo que não fosse igual, tudo que não acreditasse na mesma coisa, né? E para conseguir derrubar o domínio da diferença, né, dos valores que ali habitavam, os cruzados cercaram Lisboa, né? Ali está o Tejo, ali está o mar. Então cercaram tudo ali, ó, ficava os muros da cidade. E aí a minha personagem de lá, a Ana de lá, ela chama Anã, que ela é moçárabe, mistura de árabe com católico, moçárabe. E aí ela continua vivendo mesmo no cerco. E ela continua fazendo o que ela fazia, tecelagem. Só que agora ela tece gaze, né? As gazes que ela tece é para pensar as feridas dos doentes, porque no cerco a peste veio, né? Então eu fico pensando nesse estado de sítio, né? E fico pensando na gente, nesse lugar que a gente tem habitado. A gente está em estado de sítio. Sair de casa é bem temerário, né? Aí eu fico pensando, que potências que a gente pode criar em casa para nos fortalecer nessa vida sitiada. Que potência das artes manuais que a gente pode apontar, que habitam a casa, que podem colaborar para o ser, primeiro, legitimar o seu si mesmo em qualquer estado, né? Seja melancólico, alegre, doente, saúde, apenas ser, sem uma avaliação de como está, né? Se isso é bom, se isso é ruim, só ser. E a partir dessa legitimação, né, desse estado de permissão de ser, poder então avançar para enfrentar as forças que sitiam a casa. Pensando um pouco nisso, nessa situação, acho que depois eu vou ler essa carta para vocês. Vou ler, vou começar o próximo vídeo lendo um pouco isso. Não sei se dá para dar pausa aqui. Não, depois eu leio. Na segunda aula eu começo lendo essa carta para vocês. Mas só queria dizer que nessa carta, tecendo com fios finos as gazes para pensar os machucados, foi nesse lugar que a Ana descobriu sua arte. Foi fazendo isso, fazendo esse trabalho entre artes manuais e cura, né? Entre artes manuais e terapia, que ela encontrou, digamos assim, a sua arte, né? A sua arte. Então é isso um pouco. Muito bem, eu viajei bastante, deixa eu voltar aqui. Então, o que a gente está pensando sobre esses vídeos que vão acontecer agora? Trazer um pouco desse conceito da casa, né? Quero cercar um pouco isso, né? Quero ver se eu consigo cruzar o conceito de casa com o de cuidado de si em Foucault. Talvez lá na hermenêutica do sujeito eu consiga, né? Eu vou apontar as coisas só, né? E aí cada um vai
se quiser se aproximar desse conteúdo, mas eu acho que é importante trazer esses conteúdos para que a gente, quando eu falar de casa de novo, vocês mais ou menos entenderem onde que eu estou querendo ir, né? Nesse primeiro vídeo eu falei disso, da casa enquanto o lugar de legitimação do ser, como um abrigo à meia luz, né? Como um abrigo das forças do fora, né? Fiquei pensando um pouco disso. Primeiro, esse lugar. Então, duas coisas que eu tentei fazer aqui. Primeiro, dizer que existe uma casa, é uma casa onírica, né? Que ela quer ser onírica, mas ela não quer ser idealizada. Ela não quer ser a casa perfeita. Ela quer ser um lugar, né? De abrigar um sonhador, como diz Bachelard. Ele diz assim: a casa abriga um dia sonhado, a casa protege um sonhador. Então, queria um pouco falar isso. Queria também diferenciar, começar a pensar na diferenciação entre casa e família, atribuindo ao conceito de família um conceito de propriedade, de consanguinidade, um conceito de sectário, nós e o outro, né? Então, assim, um pouco diferente. Você não fala assim, vem para minha família, mas você fala assim, vem para minha casa. Passa em casa. Você não fala assim, passa na minha família, porque a família parece que é um lugar, né? De estabelecimento do primeiro nós e os outros, né? De primeira exclusão. Então, não sei, estou pensando um pouco nisso. E depois pensar nessas artes manuais que brotam desse lugar da casa. E também ainda estou pensando, quando eu falei, fiquei pensando nisso, como é que a necessidade, o conceito de necessidade, se diferencia de finalidade. Isso é um outro lugar assim que toda hora eu fico falando. Necessário, né? Como que as artes manuais, a gente tem, elas são artes da necessidade, mas ao mesmo tempo, como que não é finalista, né? Como que não é finalista? Então, tem aí também um território de pesquisa, sabe? Tem também um território de produção de pensamento e tal. Eu ia fazer tudo ao vivo, mas resolvi gravar. Então, estou assim, estou falando, pensando ao mesmo tempo. Estou gravando aí. Vou mandar tudo assim. Devaneei, mandei. Quero conversar. Queria que a gente pudesse conversar ao vivo, mas o tempo da aula no presencial é outro, né? Aqui eu posso jogar as minhas ideias. E depois eu queria que vocês me mandassem. Quem sabe vocês me mandam vídeos também dizendo o que vocês acharam. A gente conversa desse jeito, né? Então, um pouco isso. A gente ir sedimentando, escrevendo sobre essa casa que é abrigo, essa casa que é legitimadora, mas ao mesmo tempo, e talvez a gente ainda vai falar sobre isso, das forças nutritivas da casa. Quais são? Porque aquilo que nos nutre, que é a casa, dependendo do modo como a gente coloca também, pode nos desgastar completamente, né? Então é isso. Eu volto, estou gravando, estou preparando minha viagem e estou gravando. E a gente vai conversando, tá bom? Então, um beijo. Muito bem. Então, você já sabe, a organização do nosso estudo está no site ativismodelicado.arte.br. Lá você tem acesso ao acervo e às referências
que a gente vai trazendo por aqui. Então, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.